Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos das quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se encurvarem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do vento baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai na sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeados pela praça, antes que quebre a cadeia de prata, e despedaça o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade da vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quando mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Com estas palavras de Eclesiastes, capítulo de número 12, eu quero nesta manhã linda, neste dia abençoado, Dia das Crianças, abraçar a grande família de Deus, que voltam a formar conosco a maior corrente espiritual do rádio brasileiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui quem vos fala é ele mesmo, o missionário da Ordem de Cristo, da Bahia para todo o Brasil, um dos últimos do Brasil, ele, Daniel de Oliveira. Deus seja louvado. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação.com.br. Estamos pela ID e Ensinai, pela Rádio Cultura da Bahia. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, falando para toda a região metropolitana de Natal. Estamos pela Voz da Bênção, uma rádio online pelo aplicativo Radiosnet, cobrindo todos os continentes. Estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube, pelo Instagram, até no TikTok nós estamos, levando o vento do Espírito, a água da vida, o sopro de Deus e a força das potentes mãos do Senhor. Estamos aqui
porque Ele está aqui conosco. Bom dia, Espírito Santo. Este é o Bom Dia, Espírito Santo, é o encontro dos vasos, é o Café com Jesus, este é o Congresso Línguas de Fogo e é também o Show da Bênção. E por que não dizer também, esta é a voz da profecia. E a família linda, as Rebecas e os príncipes já estão chegando para estarem conosco. Dalvane Bernardes já chegou. Soraya Rodrigues já está de pé. Sejam todos bem-vindos. Não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que agora o Brasil do Iapoque ao Chuí, África, Ásia, Oceania, Europa, Américas, estão conhecendo, porque é logo pela manhã. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! E como diz, pela manhã tu ouvirás a minha voz. O Bom Dia, Espírito Santo, programa que há 43 anos tem uma missão de levar a bênção a todos os continentes. Pegue aí agora aquela caneta, porque este é o mês do destravamento. A bênção vai chegar. Abençoa a caneta que você vai usar para assinatura de vendas, de compras, de contratos, de conquistas, tá bem? A caneta da conquista, eita. Pegue também o copo com água, para que esta água seja fluidificada pela unção, pelos caminhos espirituais. Pegue também um pouquinho do azeite para a santa consagração, para você ungir sua casa, suas crianças, os lábios do seu marido, de sua filha, a moto, o carro, a loja, o escritório, o condomínio, o prédio, pessoas enfermas. Pegue um pouquinho do azeite para o momento da fé que remove montanhas. Ponha aí também a mamadeira da criança, chuquinha, a fronha do travesseiro, as caixas com medicamentos da família. Forma dentro da sua casa o altar da fé que remove montanhas, do Bom Dia, Espírito Santo. Aos católicos, aos espíritas, aos evangélicos, fique conosco, compartilhe este programa para que a bênção de Deus não fique só para você, não seja egoísta. Compartilhe o pão, a palavra, compartilhe a água, compartilhe a visão, compartilhe a profecia, compartilhe a revelação, para que possamos encher a terra com a voz do Espírito. A palavra, ela é espírito e vida. Vida, se não tiver o lado espiritual, não existe. É um ser morto. A palavra é espírito e vida. Temos que cuidar do lado da matéria, sim, mas muito mais do lado espiritual. E Jesus falou, e o que ele falou é lei, é mandamento. Nem só de pão viverá o homem. Ele falou para Satanás. Jesus falou para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
A palavra é espírito e vida. Então leve o espírito e leve a vida a milhões de pessoas através do Ministério das Comunicações, por esta rede internacional de comunicação para a salvação de almas preciosas. Ame o que eu amo, creia no que eu creio, faça o que eu faço, porque estou aqui a serviço do Espírito Maior, que é Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus. Já são 5h15. Compartilhe o programa em suas redes e leve a água para estes corações desérticos, sedentos, que precisam ser regados para produzir frutos dignos de arrependimento. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Pessoas ontem ligaram para mim pedindo oração, cobertura espiritual. Adriana de Pirajá, Altamira Soares, Antônio Borges, Antônio Nogueira, Antônio Rosalino, Carmen de Jesus, Cirilo Marques, Creunice dos Santos, Davi Luaran, Dilma Regina, Edmilson Santos, Edinair Souza dos Reis, Edivaldina Paim Pinto, Erasmo Costa, Esther Maria, Eurides Lima, Fabrício Costa, Francisco Marinho, Gráucia Maria de Macedo, Graziele Jasmin, Hélio da Paixão, Iracema Lima, Jaciara do Alto do Cruzeiro, Jane Bispo, Jefferson Santos e tantas outras pessoas. Não tem condições de eu ler todos os nomes, mas o seu pedido será levado nesta quarta-feira, feriado, ao altar da prece poderosa. Maeli Tássio já chegou para estar conosco, diretamente de São Paulo, a terra da garoa. Soraya Rodrigues, tá bem? Bom dia, povo de Deus, escreve ali para nós. Maeli. Lisete Barnabé, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Bispo Daniel. Bom dia, Lisete. Bom dia ao povo lindo da nossa querida São Caetano, estado do Pernambuco. Deus abençoe todo o povo aí de São Caetano, Caruaru, Bezerros, Gravatá, Limoeiro, Surumbi, ao povo bonito de Gravatá, de Belo Jardim também. Deus os abençoe. Aí no meu querido Pernambuco, eu não posso esquecer da bela cidade de Pesqueira, e a nossa querida e linda e próspera Petrolina, onde será construída uma casa da bênção. Nós já temos ali o terreno, compramos, e será construída a casa da bênção em Petrolina. Deus abençoe, minha bela Petrolina. Eita, cidade linda. Do outro lado da ponte, Juazeiro, uma região rica, próspera, bonita, de um povo de muita fé. Deus abençoe meu belo e querido Pernambuco. Claudete Aparecida já está conosco. Rosan Bit, Rosan Bit, é isto mesmo? Rosanã Bit. Você fala de onde, Rosan? Rosan Bit. De onde você fala, filha de Abraão, Rebeca amada?
Já são 5h20. Deus abençoe a grande audiência do nosso programa em Palmeira dos Índios, Alagoas. Deus abençoe vocês aí em Alagoas. Meu abraço ao povo de Alagoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe Sergipe também, minha querida Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, Patos. Deus abençoe. Deus abençoe Natal e toda a grande região metropolitana de Natal, Fortaleza. Deus abençoe meu belo e querido Nordeste, que eu amo tanto e já vivo aqui há 46 anos no Nordeste. Pernambuco, Bahia, ganhando almas e semeando a palavra da salvação. Deus abençoe São Luís, no Maranhão, também é grande audiência do nosso programa. E por que não falar do norte do Brasil, meu querido Manaus? Deus abençoe. Santarém, parece que é este nome mesmo. Tabatinga também. Deus abençoe Belém do Pará e todo o sul do Pará. Acre, Rondônia, Roraima. Deus abençoe todo o Nordeste, todo o Norte que acompanham pelas redes sociais o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo não é apenas da Bahia, é agora para todo o Brasil e para todos os continentes. Meu abraço ao povo de Portugal, Espanha, França, Alemanha, minha querida Itália, terra do meu avô. Deus abençoe Filipinas, toda a região da Ásia, também muitos países. Somos vistos e assistidos sempre. Ao povo da África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, África do Sul, Joanesburgo. Deus abençoe. Deus abençoe aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem. Que o sangue do Cordeiro os protejam neste dia lindo, neste dia internacional das crianças de Jesus. Estou saindo de Belo Horizonte, ore por minha viagem. Tá bem, Divaci? Vá na paz. Que Deus te leve em paz até São Paulo. Que Deus abençoe sua esposa, suas crianças em São Paulo. Leve o presente das crianças, viu, Divaci? Você fica cuidando só de você? Leve o presente do seu casalzinho lindo de crianças. Entendeu, Divaci? Obedeça. Compra para eles bola, boneca, chocolate, brinquedos. Tá bem, Divaci? Viva a infância com eles. Deus te abençoe, pastor amado. Lenice Oliveira já está conosco. Aqui foi forte no André Ribeiro. O André é forte, não é? Não precisa nem me falar, porque eu sei que o Cairós aí em Belo Horizonte está abalando. Deus abençoe, meu amigo pastor André Ribeiro. Zorilda Lima também já chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Vamos louvar a Deus, vamos colocar o hino Obra Santa, porque forma-se agora, através das redes sociais, o maior coral do mundo. É o chamado Coral Internacional Obra Santa. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor.
Raposa! Maria Luísa arrumou uma raposa. Deus abençoe, Elisete. Claudete, Deus abençoe. Ninguém pode deter. Canta, Brasil! Canta, Nilma! Walter! Parece com você mesmo, Walter. Esta causa é do Senhor. 5h28, programa é o Bom Dia Espírito Santo, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção, é a Faculdade, é a Escola de Profetas, Espírito Santo, ou a Universidade da Fé, tá bem? Olha, hoje é dia 12, e hoje é um dia importante, porque é dia das crianças, é dia em que o mundo comemora o dia dos pequeninos, das crianças. É um dia lindo, de muitas brincadeiras, de muito pirulito, pipoca, confeites queimados, balas, bombons. É o dia de praia, de piscina, de passeio, de piquenique, de lazer. Hoje é um dia de brincadeiras. Hoje é um dia de festa na terra para haver festa no céu. Hoje é dia das crianças. Você sabia que Jesus realizava culto para crianças? Uma vez ele disse para Pedro, para Tiago, para Judas, para Tomé: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Uma vez Jesus realizou um culto no templo, depois que ele limpou o templo, para crianças, a Bíblia diz, representando ali a continuidade da obra de Deus, de pai para filho, de filho para netos. Você sabia que o diabo não gosta de criança?
Porque a criança é inocente, é pura, é linda por fora e linda por dentro. Ela é por dentro o que é por fora, é diferente do adulto. Às vezes o adulto está sorrindo, está brincando, mas por dentro é uma lata de lixo. A criança não. A criança é o que ela expressa. A criança é pura e imaculada, a criança é inocente. Jesus uma vez falou que nós temos que ser como uma criança, deixar a pureza, a humildade reinar dentro de nós. A criança, ela é verdadeira, ela não mente. Ela não mente, ela é verdadeira. O diabo não gosta de criança. O diabo quis matar Moisés. As parteiras de Faraó tinham ordem de matar as crianças das hebreias, mas só que as hebreias tinham a revelação do Espírito. Por isso Moisés não morreu. O diabo quis matar o menino Jesus através de Herodes, mas o menino Jesus permaneceu vivo. O inimigo não gosta de criança. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que ainda era uma adolescente, o filho da viúva de Naim. A criança, ela tem a guarda e a proteção de Deus. O diabo hoje tem levantado contra as crianças. O aborto é algo maligno contra a vida. A Bíblia diz: não matarás. Aí vem o homem carnal, endemoniado, possuído por Lucifer, cria leis favorecendo o aborto. O sangue do inocente, como eu preguei ontem, clama diante de Deus. A mãe que provoca aborto, ou a fazedeira de anjos, são pessoas dominadas pelo anjo da morte, são endemoniados, incorporados com o mal. Aborto é uma prática satânica e demoníaca, que veio dos amonitas. Sabe quem são os amonitas? Foi a prática do sexo entre pai e filha, nas cavernas de Sodoma e Gomorra. Quando as filhas embebedaram o velho Ló, o pai, e coabitaram com ele, e nasceu Amon e Moabe, os amonitas, que são filhos do relacionamento entre pai e filha, tudo errado. Abismo chama outro abismo. E nasceu Amon e tornou uma nação cruel e satânica. E quando eles iam para a guerra, olha o que eles faziam. Arrancavam os fetos da barriga das mulheres gestantes, abriam a barriga para provocar e matar o feto, a criança, para não existir. O aborto é coisa do inferno. Há uma lei
em nosso Congresso Nacional por um partido político de esquerda para descriminalizar o aborto, para não ser mais crime, para que a mulher faça o que quiser com o seu corpo e com o feto que estiver dentro dela. É isto que o diabo quer implantar nos corações. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Traficantes estão pegando crianças e colocando como aviãozinhos no mundo do tráfico. O diabo tem levantado terrivelmente neste século contra as crianças. Mas nós estamos aqui para dizer: traga as suas crianças para a igreja, para Jesus. A Bíblia manda consagrar as crianças para Deus. A Bíblia manda apresentar as crianças a Deus. A Bíblia manda ungir as crianças com santo óleo. A Bíblia manda orar pelos pequeninos, porque delas é o reino dos céus. O diabo não gosta de criança. Ele entra nas creches, nas escolas, através de professores e professoras malignos, às vezes pedófilos, às vezes idólatras feiticistas, para matar, roubar e destruir. Guarda a sua criança nos braços de Jesus. Como missionário, traga as crianças para a igreja. Toda igreja que pensa no futuro, como Jesus pensava, tem a salinha, a escolinha dos pequeninos do Senhor. Ouviu o que eu falei? A igreja que não tem escolinha, a igreja que não tem uma organização infanto-juvenil, ela não existe no mundo futuro espiritual. Cuide das crianças. Se você vai a uma igreja que não tem o departamento infanto-juvenil, sai dela. Sai dela e procure aonde dá assistência aos seus pequeninos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Até na igreja há oposição contra crianças. Obreiros e obreiras perturbados que brigam com as crianças e agridem. Traga as crianças para a igreja. Prepara a salinha das crianças, a escolinha. Cuide dos pequeninos, porque Jesus ama elas. Aí o pastor materialista e carnal e avarento, ele diz: criança não dá lucro, não dá para ele, que é um hipócrita, mas dá para o reino dos céus, o futuro. Desde 13 anos eu frequento a Casa da Bênção. E na minha infância eu frequentava outras igrejas com o meu pai. Eu aprendi o caminho da igreja desde o ventre de minha mãe. Então, mostra o caminho da casa de Deus para os pequeninos. Às vezes você diz: mas a minha criança é inquieta, missionário. Qual criança que não é inquieta? Só se ela for doente.
A minha criança não para, ela anda, ela corre, deixa andar, deixa correr, mas leva para a igreja. Tá bem? Faça o que eu estou te mandando, te falando para fazer, porque senão depois o traficante leva ela para ser aviãozinho no tráfico e a morte será prematura. Ouviu bem? A meretriz vai levar para o meretrício. Leva para a igreja, para que ela tenha proteção espiritual em primeiro lugar. Jesus ama as crianças. A mulher, o homem, o obreiro, o pastor, que não ama a criança, ele não ama Deus. Porque Deus, a criança, reflete o amor que excede a todo entendimento. Traga seus pequeninos para a igreja. Se naquela igreja não dá assistência à criança, sai dela e procure uma igreja que preocupa com a alma e o futuro dos pequeninos. Ouviu bem? O diabo tem investido contra as crianças, no tráfico, no aborto, na orgia, na idolatria, nas festas de idolatria. Traga a criança para a igreja, mãe, pai, tia, avó. Deixe as crianças louvarem a Deus. Atenção! Pegue o santo óleo. Venha pegar hoje na catedral e na sede. Aqui não é cópia não, é original. Para você ungir suas crianças. Ou coloque aí ao lado do rádio um pouquinho do azeite de oliveira para consagrar. Você que mora longe, para você ungir a cabecinha das crianças, travesseirinho, as mãos, a mochila, a merendeira, para que as crianças tenham proteção ao ir para a escola, para a escolinha, para a creche, para o colégio. Proteja seus adolescentes contra a pedofilia, pederastia, lesbianismo. Seu menino é menino, sua menina é menina. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Unge e repreenda todo e qualquer espírito maligno que quer mudar o sexo do seu filhinho. Profetiza, você é menino, é macho, você tem um órgão reprodutor masculino, você é menina, você tem útero, terá seios, você será mulher, mãe de uma geração sadia. Profetiza, não aceite o que o mundo está oferecendo, aceite o que a Bíblia revela para nós. Unge suas crianças. Unge suas crianças. A Bíblia manda consagrar a Deus ao 8º dia do nascimento. Faça isso. Apresenta suas crianças a Deus. Não explore as crianças, não maltrate, não espanca. Quem espanca a criança está espancando o Espírito Santo. O berço é a coisa mais linda que existe para gerações futuras. Se o berço for quebrado, o futuro é quebrado. Ouviu o que eu falei?
Obedeçam. Ouça a voz da profecia. Unja suas crianças. Apresenta elas a Deus. Neste dia das crianças. Viu, vó, mãe, pai, tia, ou zeladora de criança, ou babá. Babá? Porque quem toma conta de criança chama babá. Me diga aí, Dislene, o que significa a palavra babá? Olha aí no dicionário para mim. Ou babysit. Babysit, como diz lá nos Estados Unidos. Tá bem? Unja as crianças. Já são 5h45. Hoje é dia 12. Hoje é quarta-feira. Daqui a pouquinho eu estarei na Catedral da Bênção. Apresenta a Deus e consagra a Deus o seu dia de hoje, o seu feriado de hoje, para estar na igreja. Traga fralda, fronha, traga roupinha de crianças para o grande altar da profecia e da divina revelação. Missionário, minhas crianças já cresceram, mas ainda dentro de você há uma criança que lembra do passado. Vamos apresentar, quebrar a maldição e profetizar que as crianças são de Jesus, ontem, hoje e eternamente. Tá bem? Catedral da Bênção, a igreja que ama as crianças. Hoje é um dia forte, é feriado. Vem estar conosco na catedral, na sede, porque hoje a bênção será grande. Ontem eu recebi mais de 1000 nomes de crianças para a oração. Mande para mim agora o nome das suas crianças, sobrinho, filho, neto, bisneto, tataraneto. Criança da creche, da escolinha, da vizinha, do condomínio. Manda para o meu celular. Quem mandou ontem não precisa mandar hoje. Subirei ao altar e apresentarei os pequeninos a Deus. 99186232. O código do Brasil é 55. O código da Bahia é 71. Grave o telefone. Escreva o telefone aí. É o celular do missionário Daniel de Oliveira. Eu não atendo o telefonema. Mande para o aplicativo WhatsApp. Mande agora o nome das crianças. E obedeçam, viu? Senão Deus vai cobrar de você. 9918-62-232. Soraya está colocando ali o número do meu telefone. 9918-62-232. Código 71. O código do Brasil é 55. Ah, missionário, eu mandei ontem. Amém. Então não precisa mandar hoje. Mas quem não mandou, mande. Mande. Maria Paim Carvalho, Wesley Santos Araújo, Pietro, Raíssa, Davi. Amém, Célia. Mande agora. 9918-62-232. Hoje é dia das crianças. Coloca aí aquela musiquinha das crianças que eu pedi para você colocar ontem. Já são 5h49. Forma-se agora o Coral Infantil Brasil. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! E aí vai haver choro e ranger de dente.
Jesus ama a criança, o diabo odeia a criança, o diabo, através da esquerda, cria leis anticrime, discrimina, mata através de aborto, de remédio, de veneno, persegue, faz as crianças sofrerem. Quem maltrata a criança irá para o inferno. Tem diácono, tem obreiros, tem presbíteros, tem obreiras que perseguem as crianças da igreja. É porque elas são recalcadas, não conhecem o caminho da paternidade ou da maternidade. Pastores e pastoras, criem na igreja a salinha, a escolinha das crianças, viu? Senão Deus vai cobrar de vocês. Cuide dos pequeninos de Jesus, ame as crianças, unge as crianças, ore pelas crianças, abençoe as crianças. Se nós não proteger, quem protegerá? Manda para mim hoje, como mandaram ontem. Ontem foram mais de 1000 nomes de crianças, mande para mim. Se você ainda não mandou, mande hoje para o 9918622232 o pedido de oração dos seus filhos, das crianças da escola, da escolinha, da creche, netos, sobrinhos. Mande urgente para que eles tenham a cobertura do Bom Dia Espírito Santo, desta faculdade espiritual, desta universidade, deste show da bênção. Você não pode proteger, eu posso, porque dentro de mim há a voz de Ismael, que chora por um copo de água no deserto da vida, entre a mãe e Sara, a patroa e a empregada. Cruz credo. Então, dentro de nós há o choro de Ismael. O menino chorou e Deus desceu e abençoou Ismael, porque a patroa Sara agiu errado com Agar. Agar mesmo. Agiu errado com Agar, mandou deitar com o marido e depois botou para fora. Jogou na rua, no deserto. Mas Deus cuidou da semente de Abraão. A patroa ali estava perturbada, invejosa, recalcada. Mas depois Deus teve misericórdia da patroa. E a patroa teve um filho, que é o filho da promessa. Então, dentro de nós, há um choro de Ismael até hoje. Há um choro de Moisés, há um choro do menino Jesus, fugindo com seus pais para o Egito. Quem ama as coisas de Deus, preocupa com o choro das crianças. Mande para mim, através do 9918622232, o nome de seus sobrinhos, netos, de suas crianças, para nós orar. E pegue o santo óleo, unge as suas crianças hoje, ou venha pegar o óleo na catedral, na sede, porque hoje é quarta-feira, dia de maravilhas da fé. Ontem alguém me ligava e dizia: missionário, amanhã haverá cultos normais, viu? Hoje é quarta-feira, hoje são 6 cultos. Pela manhã, à tarde e à noite na catedral, na sede. Hoje é um dia de muito trabalho para nós, aqui na catedral, aqui na sede. Hoje é dia 12. Hoje é um dia de oração, de jejum. Hoje é dia da entrega do óleo. Hoje é dia
de trazer a garrafinha com água, peça de roupa, fraldas. Hoje é dia de trazer fraldas também, sim, de crianças, de bebês. Hoje é dia de trazer o pedido daquela mãe que está a caminho da maternidade, que terá que fazer uma cesariana. Mande para mim os nomes, os pedidos, venham à igreja, venha de táxi, venha de Uber, venha caminhando, mas venham, porque na casa do Pai há muitas moradas. Abra sua Bíblia. Bíblia aberta. Boca de Deus. Falando, viu, Flávio Júnior. Pastor Fábio de Oliveira, diretamente de Brasília, participando. E hoje em Brasília deverá ter os mesmos cultos que temos aqui em Salvador. Deus abençoe, Pastor Fábio, sua esposa, nossa doutora, toda a sua família e seu netinho, que já deve ter quase 3 anos, 2 anos e 4 meses e meio. É ou não é, Fábio? Deus te abençoe, vovô Corujo. Corujo? Corujo. Vovô Corujo. É o marido da coruja, né? Deve ser. 5h59. Abra sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo de número 12. Abra a Bíblia. Cuide das suas crianças aí, viu, Erivonaldo? Seu pai cuidava de vocês, viu? Seu pai chamava vocês de pivetes, aqueles pivetinhos lá da minha casa. Mas era uma maneira carinhosa que ele tratava vocês. Ele falava, aqueles pivetinhos lá de casa. Eu lembro de vocês, Erivonaldo. Eram tudo criança. Há 45 anos atrás. Hoje você já deve ter aí uns 51, 52. Alexandra Miller Oliveira tem 1 ano e 6 meses. Errei. Eu falei 2 anos e 4 meses. Deus abençoe, vovó. Advogada, vovó, pastora amada. Deus abençoe você, Fábio. O profeta Fábio, o homem da barba branca. Estava vendo ele domingo aí na frente, ouvindo o apóstolo Jair. Abram a Bíblia de vocês, Eclesiastes capítulo 12. Salomão, escrevendo este livro, ele teve a divina inspiração. Sofia, Melissa, Laura, Arthur, Guilherme, Gustavo, Davi, Dani e Davi. Amém. Mande mesmo o nome das crianças. O código de Salvador é 71. Telefone é 9918-62232. Subirei ao altar hoje e levarei os nomes das crianças. Erivonaldo está dizendo 47. Está vendo, Erivonaldo? Está vendo? Como a minha cabeça ainda está boa? Lembro de você, bem pirralho mesmo, bem guri mesmo, bem pequenino, você e todos os seus irmãos, sua mãe e seu pai, José do Egito. O homem da cabeça branca e da pasta quadrada. Até a pasta dele eu lembro. Salomão escreveu dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
Quando ele fala de mocidade, ele está falando de infância, de adolescência e de mocidade. Ele está falando do período do começo, porque o berço, não estou falando de um berço cercadinho, estou falando do berço família. Se o berço for quebrado, o futuro da criança estará em jogo. Mas se o berço tiver a base cristã, que é a rocha, o futuro será iluminado. Meu pai era um idólatra e minha mãe também, uma carola de igreja romana. Mas nos criaram na doutrina que eles conheciam e nos ensinou a orar. Orar não, rezar. E nós tivemos um berço ótimo. Não vou falar super ótimo por causa da ignorância espiritual deles, mas soube nos educar buscando a força espiritual do conhecimento deles. Então eu tive, meus irmãos tiveram um berço abençoado. A gente não dormia sem antes rezar um tal de terço e aos domingos irem à missa. Na ignorância deles nós fomos educados espiritualmente. E depois veio Jesus e nos resgatou e nos fez pessoas para o altar. Não havia mau exemplo de mãe, nem de pai, nem de ninguém. Tudo um exemplo bom. Então o berço, a casa, a família, tem que ter uma base. E a base é a oração, jejum, a Bíblia, a fé, levar para a igreja, ensinar a orar, ensinar versículos bíblicos, porque o mundo aí fora é cego, e um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco, na cova da morte prematura. Ensina a criança o caminho em que deve andar, porque no futuro ela sofrerá menos, porque tem base, tem Deus, tem a fé, tem a semente da vida e conhece o caminho da igreja da misericórdia. Salomão, ele falou aqui, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Como eu vou lembrar? Alguém tem que mostrar. Mostre o caminho da Bíblia, da fé de Jesus, do dízimo, da escolinha das crianças. Mostre o caminho da salvação, porque senão depois o traficante vai mostrar o caminho do tráfico. A sandalinha vai mostrar o caminho do lesbianismo. E a menina vai deixar de ser menina. E aí vem o pecado, os demônios, o abismo, a desgraça. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua infância, da tua juventude, da tua mocidade. Lembra? Salomão aqui estava divinamente inspirado. Salomão aqui estava no azeite. Salomão aqui estava na revelação.
na sabedoria completa. Lembra-te, não esqueça do teu Criador, de quem te criou, de quem te conduziu nos dias da tua juventude, infância, mocidade. Antes, misericórdia. Ai, misericórdia, misericórdia. Antes, misericórdia. Que vêm os maus dias. Porque os dias maus vêm para todo ser humano. Se você não tiver base espiritual, os dias maus te levará ao abismo eterno. Antes que venham os maus dias. Paulo escreveu, falando sobre os dias maus. Eles vêm para todos nós, mas nós sabemos como nos proteger, como nos defender. A criança vai lembrar dos bons conselhos da mãe e do pai, vai lembrar do berço familiar, do batismo, da Santa Ceia, da festinha das crianças na igreja, com a professora Mônica, Fátima, Beatriz, Robi, a tia Robi. Ai, Jesus. Antes que venham os maus dias e chegue a dizer os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Misericórdia, hein? Quantas pessoas que lembram do passado e diz, eu não tenho prazer na vida. Minha vida foi sofrimento desde a infância. Minha mãe era assim, meu pai era assim, meus avós também. E não tenho contentamento. Nada pode me contentar com a vida que eu tive no passado. Então, a juventude, a infância, a adolescência tem que ter base, fundamento, Bíblia espiritual, catecismo, catequese, ensino da fé de Deus, de Jesus. Porque senão será uma pessoa oca, vazia, e vai dizer, eu não tenho contentamento em nada. Mas eu nunca vou dizer isso, porque o meu berço foi abençoado pela Dona de Virgens, pelo seu João, porque eles nos mostraram o caminho da oração, da reza em sua ignorância, dos terços e das missas, coisa de idolatria, mas tinha alguma coisa de Deus por detrás. Traga criança para a igreja, Dalva. Iraci, cadê as crianças, Iraci? Deus vai cobrar de vocês que vão e não levam os pequeninos. E Deus vai cobrar deste pastor avarento, perturbado, que não investe no grupo infanto-juvenil da igreja. Está entendendo, Dilcevane? Se aí onde você frequenta não cuida das crianças, sai! E procura quem valoriza o futuro dos obreirinhos e das obreirinhas. Teirei bacaxi andecá de Jesus. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue anos, das quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol, sabe o que é escurecer o sol? Antes que seja tarde demais,
Quando a Bíblia fala de escurecer o sol, é porque a alegria da vida acabou, o brilho acabou, o verão acabou. Estou falando de verão espiritual. Antes que escureça o sol, quantos jovens que para ele o sol já escureceu, porque se meteu no mundo do tráfico das drogas, porque não teve uma base cristã. A mãe levava para a igreja, mas os obreiros beliscavam na criança. Antes que escureça o sol, e a luz e a lua e as estrelas tornem a vir nuvens e tempestade. Salomão estava falando. Lembra do teu Criador, jovens, adolescentes, crianças, mães, levam eles para lembrarem, antes que escureça o sol. O traficante leva para o tráfico, para a sepultura, para a cadeia, para o presídio, ou para uma cadeira de rodas, ou para um par de aparelho ortopédico por causa da bala na coluna. Eu não estou aqui brincando de ser pregador. Deus me colocou aqui e abriu para mim redes de comunicação para falar para você, mãe, tia, avó, pastor, pastora, seja do nosso ministério ou de outro ministério. Cuide dos pequeninos, senão Deus vai cobrar altamente de você. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, que já fala do fim da vida, pois já serem poucos, depois que caem os dentes e ficam poucos dentes, os moedores, antes que caiam eles, que aí vai ser tarde demais. A vida passou, o tempo passou, a mocidade passou, e você só teve vida de lágrima, de dor. Não sabe o que é viver. A vida passou e você não viveu, porque não teve base, não lembrou do Senhor e nem te fez lembrar sua família nos dias da tua mocidade. E escurecerem os olhos pelas janelas, não estou vendo mais nada, tudo passou, que vida eu tive. E as duas portas da rua fecharem, e fala da porta da casa, e você fechado dentro de casa, ou fechado nas trevas, ou no presídio, ou numa cadeira de rodas. As duas portas das ruas se fecharem e levantar a voz das aves só ouvindo, e todas as vozes do canto baixarem, perder a audição. Esta mensagem é profunda. Cada versículo desse tem várias revelações. Já são 6:17. Não há tempo para mim explicar as revelações da palavra que vem a mim. É só você ler e Deus vai te dar o discernimento. Lembra do teu Criador nos dias da tua infância, adolescência, mocidade, no princípio, no Gênesis da sua vida, no começo. Está entendendo, Soraya, Lília, Dalva? Cadê suas crianças, Lília, Dalva? Já envelheceram, missionário?
Qual foi a educação espiritual que você deu a elas? Ah, missionário, eu não tinha nem para mim, mas agora você tem. Leva suas netas para a igreja e fala para sua filha levar os seus netos para a igreja. O bambu aqui hoje, o cipó é dobrado. Às vezes a mãe chora hoje e faz campanha na igreja, é porque deixou os filhos em casa, ia para as vigílias, mas não preocupava com a vida espiritual dos pequeninos. Aí a idolatria enche eles de balas e bombons de Cosme e Damião, a base idólatra que só vai levar a atrair outras maldições. Tá entendendo, Lília? Minha neta aluna Eduarda Carvalho Moreira, meu bispo, tá bem, filha? Ensina a aluna no caminho de Jesus, viu? Viu? Para que os seus bisnetos sejam ensinados por ela também. Agora vejam, irmãos, já são 6h20. Antes que quebre a cadeia de prata, fim do período da vida, e despedaça o copo de ouro, corpo, e despedace o cântaro de barro, vida comum, e despedaça a roda junto ao poço, a vida para de rodar, para de ser. Aí veja o versículo 7. O pó volte à terra como era, não viveu nada, não aproveitou nada, não conheceu nada. Está entendendo, Cecílio? Seu pai te ensinou o caminho da igreja. Seu pai foi um grande homem de Deus, das Assembleias de Deus, e depois nosso vice-presidente nacional. Sua mãe Miriam, serva do Senhor até hoje, deve cuidar bem dos netos, porque é uma mulher comprometida com o Evangelho. Deus te abençoe, Cecílio. Filho mais novo de um grande líder que eu tive no início do meu ministério. Deus te abençoe. Que ótimo saber que você está ligado com Bom Dia Espírito Santo. Não sei se é no Brasil, no Rio de Janeiro, ou se é em Portugal, mas sei que você, seus irmãos e irmãs, teve uma criação espiritual de excelência. Cecílio Carvalho Fernandes Júnior, lembro de você, bem pequenino, e de seu irmão cantando Pregador do Avivamento, com aquela guitarra lá em Brasília. Eu sou um pregador de avivamento. Tá vendo como a minha cabeça é boa? Zuleide Queiroz também já está conosco. Sejam todos bem-vindos. Então a Bíblia está falando para nós, viu, Gênison? Você que está aí na Suíça, Gênison, leva a sua garotinha, Gênison, sua bebê, para a igreja, Gênison. Gênison, Gênison. Leve para a igreja. O trabalho é pouco, para depois você não ter trabalho maior. Ai, Jesus, 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 oh, Jesus. O pó volta à terra como era, espírito volta a Deus que o deu.
Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade, porque tem fim, tem fundamento, é estarmos com Jesus. É servir a Ele, é levar os nossos pequeninos para a casa do Pai, é brincar com as crianças e levar para a igreja. Não vai e deixe eles em casa. Se a igreja não tem cuidado da criança, sai dela. Tem que ter escolinha, tem que ter a ala dos pequeninos do Senhor. Se aquela professora da escolinha é má, troca ela. Coloca pessoas que têm o dom de lidar com os pequeninos de Jesus. Quanto mais sábio for o pregador, versículo de número 9, quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Eita! É um passando a bênção para o outro, é a mãe passando para os filhos, a avó para os netos, a tia para os sobrinhos, o pastor para o rebanho. Por isso que a Bíblia nos diz assim: se não tem sabedoria, esforça, busca o conhecimento e busca a sabedoria de Deus. Ao povo ensinou e atentou, e esquadrinhou e compôs muitas mensagens, muitos provérbios, muitas maneiras de ensino. Então, não esqueçam, hoje dia das crianças. Sua criança, antes de ir para a creche, para a escola, para a escolinha, pega o santo óleo e unge eles. Unge com óleo. Está entendendo, Gênison? Roseli, Cecílio, Hudson, unge suas crianças. Marca, para que ela seja uma Betel, representante do céu, e ter a sabedoria, para não dizer a minha vida foi uma vaidade. Não! Minha vida foi só bênçãos e vitórias, porque combati com as armas corretas que eu aprendi com os meus pais, um bom combate. 6h25, programa é o show da bênção, é o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. É o Congresso Línguas de Fogo, é o Encontro dos Vasos, é o Café com Jesus, é a Escola de Profetas, é pela manhã, tarde e à noite. Vocês podem entrar em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2, ou lá no YouTube, tá bem? Temos quase 500 programas gravados, mesmo que você acha que é cansativo, é longo, porque é longo mesmo. É para produzir frutos. Você vai na mensagem. Lília está dizendo, eu ungi sim. É isso aí, Lília. Você é Canela, você é Rebeca. Mande para mim o nome de suas crianças para o telefone da bênção. Eu não atendo o telefone, manda para o WhatsApp. 71 é o código de Salvador. Se você está em outro país, o código do Brasil é 55. O telefone é 9918-62232, tá bem? Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Mande o nome da criança, porque hoje eu subirei ao altar e apresentarei os pequeninos, para que haja a cobertura espiritual do altar
desfrutar da bênção. Em nome de Jesus, faça isso. Por isso que eu digo e repito, me ajudem a estar aqui. Pregue o evangelho através da minha voz. São mensagens simples, mas têm vida espiritual. Ajuda-me a evangelizar. Estamos cobrindo todos os continentes por esta rede internacional. Pregue o evangelho através da minha voz. Pregue o evangelho através da minha voz. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, para nos ajudar nesta rede. Às vezes você coloca sua semente em lama, em vaidosos. Põe esta semente na mão deste evangelista Daniel de Oliveira, e você vai receber 100 vezes mais, conforme diz a palavra do Senhor. Como missionário, manda através do Pix. Manda através do Pix uma oferta, um dízimo, um voto hoje, agora em outubro, novembro, dezembro. Não importa o valor, se é R$5, R$10, R$20, R$50, 100, 1.000, 1 milhão. Não importa se é ien, se é dólar, se é euro. Não importa. Abra o seu coração. Dê lugar ao Espírito Santo. Faça a obra de Deus em sua geração. Pregue, pregador. Soraya está colocando ali o número do Pix. É o número do meu celular, chave do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira. Por que Daniel de Oliveira? Para vir em minhas mãos e eu pagar os compromissos de todos os dias. É mais fácil. Ao código 7199186232. Contribua. Esta não é uma obra do homem. É de Deus para o homem e do homem para o homem. Entendeu? Não, missionário. É de Deus para o homem e do homem para o homem. Então, põe uma semente. R$5, R$10, 20, 50, 100, 1.000, 500. Deixa Deus falar ao seu coração. Manda uma oferta pela sua criança. Você nunca deu uma oferta pelo seu neto, pelo seu filho, pelo seu sobrinho. Dê uma oferta por eles. Deus deu Jesus por nós, o unigênito filho. Abraão ofereceu Isaque, seu filho da promessa. Faça alguma coisa pela obra de Deus. Tá bem? Hoje eu não vou colocar a musiquinha, o corinho da oferta, porque não há tempo. São 6h31. Você que está gestante, põe a mão na barriga e agora para que você tenha um parto abençoado. Você que quer ser mãe, mas tem problemas de útero infantil ou de infertilidade da sua parte ou da parte do marido, põe a mão sobre a barriga. Coloque aí agora a mochila das crianças, o caderninho, os livrinhos, os módulos, a merendeira. Ainda tem merendeira, meu Deus. Coloque aí agora, ou faça o pedido comigo. Coloque aí também aquele saquinho de bombom, de queimado, de bala, de pipoca doce. Eita, eu gosto até hoje. A merenda deles. Vamos falar com Deus. Brasil. Desperta, Brasil.
Momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai, neste dia 12, eu sei que será para nós um dia de muito trabalho, porque teremos 6 cultos hoje, aqui em Salvador, na Catedral e na sede, libertando cativos e abençoando o povo, distribuindo o santo óleo e ministrando a prece poderosa. Meu Deus, eu oro pelas crianças. Quantas mulheres gestantes que agora me acompanham e me ouvem. Eu abençoo o fruto deste ventre. Não importa como veio esta gestação, mas eu tenho autoridade para abençoar o fruto deste ventre. Seja menino ou seja menina, eu abençoo com a bênção de um parto feliz. E que esta criança nasça com saúde, para a alegria dos pais. E para dar continuidade à árvore genealógica desta família amada por Deus. Porque a casa onde tem criança tem alegria, felicidade e unidade, união. Eu abençoo em nome de Jesus todas as crianças, todos os bebês, todas as mulheres gestantes e aquelas e aqueles que estão na maternidade. Que haja proteção, que haja também a bênção da fertilidade. Esta mãe, esta mulher que está pondo a mão na barriga e orando, eu abençoo, filha, com a bênção da fertilidade, da gestação e do nascimento daqui 9 meses. Eu profetizo a estes óvulos que tenham vida. Eu profetizo ao espermatozoide do marido que tenha vida. Para que haja a gestação e que daqui a 9 meses possa ouvir dentro desta casa o choro de um bebê. Eu estou profetizando e depois nós iremos ouvir milhares de testemunhos. Ó Deus da fertilidade, que falou para Abraão, multiplicai, multiplicai, e falou para Adão, enchei a terra. É a tua palavra. Se existe um útero infantil, se existe morte na fertilidade, haja um milagre. Haja um milagre no útero, nas trompas e no ovário. E que esta mãe e este pai, daqui a meses, possa ouvir o choro do bebê. Pai Santo, são tantos choros que eu estou ouvindo aqui agora. Pai Santo, abençoa este dia. Esta criança que está estudando, esta criança que precisa da proteção, esta criança que precisa da educação do berço, esta mãe desesperada, este pai desesperado, abre uma porta para eles.
Abençoa a tua obra na terra, para que seja feita com amor em todas as áreas. Eu consagro o óleo que está diante do receptor. Eu consagro as águas. Consagro também a caneta que vai assinar destravamento. Eu profetizo a cura. 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 A cura desta pressão alta, baixa, desregulada deste ovário, útero, coluna, cabeça, depressão, loucura, desequilíbrio, que todos recebam a cobertura espiritual. Eu liberto a alma destas crianças de todo tipo de ataque de demônios. Tua palavra está revelando para nós, lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, infância, adolescência. Abençoa todos que me ouvem neste dia. Pai, coloca asas neste programa para que alcance milhões de pessoas. É a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Eu abençoo o Facebook, o YouTube, onde temos quase 500 programas gravados. Coloque asas, o sopro que soprou sobre o mar, o sopro que soprou também sobre o momento dos milagres que trazia maná. Sopra agora e leva a voz do bom dia Espírito Santo a lugares distantes. O Senhor pode fazer isso, porque tudo que existe na terra veio do céu para o homem. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus abençoe. Daqui a pouquinho, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, estarei na Catedral da Bênção. Tá bem? E na Lima e Silva 116. Mande para mim, viu, Maísa, o nome das crianças da família, os adolescentes, principalmente. O adolescente, ele nem é criança e nem é adulto. Precisa da cobertura espiritual para colocar os hormônios no lugar, tá bem? Olha que bênção, ali alguém mandou um pix. Deus abençoe pessoas que pensam como eu na obra do Senhor. Deus os abençoe. Deus abençoe, Gênison, aí na Europa. Deus abençoe, meu querido Brasil. Shalom. Compartilhe este programa, o de hoje, o de ontem. Tá bem? Manda o nome das crianças e obedeçam. 719918-62-232.